A paz do Senhor, meus amados e diletos irmãos e amigos, que nos dará a honra de estar acompanhando o nosso estudo analítico sobre o livro de Ruth. Deus lhe abençoe fortemente. No conteúdo anterior, nós abordamos o primeiro encontro de Ruth com Boaz, toda aquela história que envolve as primeiras experiências de Ruth, que chegou por acaso aos campos de Boaz. Falamos sobre o encontro dela com a sua sogra, contando as novidades, as experiências que obteve durante o dia em que estava recolhendo as espigas que sobrava no campo de Boaz. Noemi ficou maravilhada e então as duas partem para o próximo plano. Nesse conteúdo, estaremos, portanto, analisando o descanso de Ruth. Peço a você abrir a sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Ruth, evidentemente, versículo 1 ao 18. Alguns pontos nesse capítulo iremos analisar. O plano das mulheres, o propósito, o problema, a precaução, a provisão e a persistência. São pontos de observação que iremos tratar nos nossos próximos conteúdos do capítulo 3. Nesse conteúdo, exatamente, estaremos analisando o plano das mulheres. Versículo 1 ao 5. Vamos ler a palavra de Deus. Desejando prover um lar para Ruth, Noemi dá a Ruth instruções para se apresentar como uma possível esposa diante de Boaz. Ela envia Ruth para encontrar Boaz na eira. Olha o plano. E Ruth deve esperar até que Boaz termine sua refeição, sua janta, e se deite. E então ela se deitará aos seus pés. Esse era o plano de Noemi. A palavra do Senhor, portanto, reza da seguinte maneira: disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos
e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhes descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Aqui nós temos, portanto, o plano de Noemi para a sua nora. E a nora então respondeu a ela, dizendo: farei tudo o que você está me dizendo. Era uma situação meio esquisita para os nossos tempos de hoje. Uma mulher deitar aos pés de um cidadão para tentar levar ele a recordar que ele era um resgatador. O resgatador era um parente não tão distante, que por sua vez era influente, a quem a família podia, segundo a palavra de Deus, em geral, recorrer a esta pessoa quando a sua linhagem e os seus bens corressem o risco de serem perdidos, que era o caso de Noemi, Elimeleque, suas propriedades, etc. Ele devia comprar de volta a terra da família, vendida em tempos de crises. Você lembra quando Elimeleque decidiu ir embora para as terras de Moabe, vendendo tudo o que deixou para trás? A Bíblia fala sobre o resgate de parentes escravizados, garantir um herdeiro para o irmão morto, vingar a morte de um parente e tomar conta do parente em circunstâncias difíceis. Era o papel do resgatador. E agora o que acontece? Noemi dá os planos corretamente e ele então, Boaz, deveria exercer a função de um resgatador, de acordo com a antiga aliança mosaica. Ruth já estava casada com Boaz, na suposição de que ele fosse o parente mais chegado. Na mente de Noemi, Boaz seria a pessoa exata. Mas não. Observa-se que ela desconhecia um resgatador para esta mulher. Evidentemente, Noemi não tinha conhecimento, de que havia outro resgatador mais próximo do que ele. Compare o capítulo 2, versículo 20, com o capítulo 3 e o versículo 12. Olha o que diz as Escrituras. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos.
Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre nossos resgatadores. Compare o capítulo 3 e o versículo de número 12, o que diz a palavra. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. E ele então dá as orientações. Portanto, não havia atrevimento nas sugestões de Noemi, a sua nora, a forma em que ela planejou para que ela fosse bem vestida, bem trajada, perfumada, bem atraente e deitasse aos pés de Boaz. Embora elas sejam estranhas aos nossos costumes modernos, evidentemente para o seu tempo era algo natural, honroso, de princípios, até porque a moça estava em busca de um resgatador e não de amante, de um esposo que pudesse resgatar as terras e também cuidar da viúva. Mas está claro que Boaz agiu com admirável comedimento. Mostrou zelo, cuidado pela preservação do bom nome da moça, que se pusera debaixo de sua proteção, conforme o versículo 11 e o versículo 14. Ao lado da graça de Deus, um pensamento que nos ajuda na hora de uma provação é o de pormos os interesses dos outros antes dos nossos. Amar ao próximo, em última análise, é amar a nós mesmos. E foi exatamente isto que Boaz fez. Ele abrigou aquela moça. Ele deu esperança de proteção àquela moça. De certo é que agora Noemi deu as instruções para ela. E agora ela parte para o próximo passo. Ela então parte para o segundo encontro com Boaz. Vamos ver no que isto vai dar? Mas isto nós veremos em o nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Se inscreva aqui em nosso canal, dê o seu like, o seu joia, faça aqui o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Fazendo isso, você estará evangelizando e nos motivando também a continuar produzindo conteúdos como este. Conteúdos que irão abençoar a vida de muitas pessoas, muitos jovens, muitos senhores que não têm a oportunidade de folhear as páginas da Bíblia, dado às suas ocupações diárias. Enfim, a Bíblia analisada tem mais facilidade de forma digital, midiática, de chegar às mãos de todas as pessoas. E eu conto com você para isso. Em o nosso próximo análise, estaremos, portanto, observando o propósito de Ruth nesse segundo encontro, procurando resolver a sua vida relacional. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus Cristo.